boa tarde. Gostaria de agradecer aqui o convite para participar da 11ª Semana do Orçamento Público, agradecer a SEMAD, agradecer a SEMEF, agradecer a ESP. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre orçamento, e muitas vezes muitas pessoas não sabem do que se trata ou não têm um conhecimento. Então, é sempre bom a gente estar fazendo esses eventos, anualmente eles acontecem, e eles são muito importantes para a gente acompanhar o que acontece dentro da prefeitura e para a gente poder planejar. A gente vai falar sobre o orçamento da saúde antes e depois da pandemia. Na verdade, a gente vai falar também sobre um pouco do que está acontecendo nesse momento, porque nós ainda estamos em pandemia, então isso ainda influencia muito nos nossos gastos e nos nossos planejamentos. Meu nome é Najib Salem José Neto, sou formado em administração, aqui é um pouquinho da minha formação. Eu acho que nos folders aí, nas apresentações, vocês têm mais detalhes. É a segunda vez que eu passo pela Censa como subsecretário. Eu estive ano passado, no começo da pandemia, então eu senti na pele o que aconteceu no primeiro momento, inclusive não só na parte operacional, mas em questões financeiras e orçamentárias, que foi um momento que ninguém esperava, nos pegou totalmente desprevenidos. E o orçamento, quando a gente faz, a gente previne, a gente planeja várias ações, planeja pensando no futuro, mas infelizmente tem algumas coisas que acontecem que são imprevisíveis, E essa pandemia realmente foi um negócio imprevisível e pegou não só Manaus, mas o mundo inteiro sem preparação. A gente vai falar aqui sobre 4 tópicos especialmente. O subfinanciamento e a estrutura insuficiente da saúde pública, a pandemia e o colapso do sistema de saúde, o orçamento da saúde e a perspectiva do pós-pandemia. Só para vocês entenderem um pouco que, mesmo antes dessa pandemia, o orçamento público da saúde ele já vinha sofrendo uma grande baixa em relação ao financiamento do SUS. A gente tem aí essas emendas constitucionais que vieram para abaixar ainda mais aquilo que a gente precisa em termos de financiamento. A gente tem aí a 86/2015, que ela fez aí uma limitação do cálculo da despesa com base na receita líquida. Essa emenda 95, que a gente chama de emenda da morte, o que ela fez? Ela fez com que se estabelecesse um teto de gastos com a saúde pelo SUS, congelando aí por 20 anos. Mas qual é a grande situação aí? Antes, esses gastos públicos da saúde, eles avançavam conforme o PIB. Então, você tinha um aumento do PIB e, proporcionalmente, você poderia aumentar esse gasto da saúde pública. Só que com essa emenda constitucional, o que aconteceu? Eles tiraram essa situação e basearam ele no IPCA. Então, houve uma grande perda e até hoje essa perda ela vem se mantendo. Existem aí várias ações dentro do Congresso para que a gente se derrube essa emenda, para que a gente volte a ter um financiamento condizente com os gastos de saúde, acompanhando o PIB, acompanhando os aumentos, acompanhando o que acontece até dentro da nossa casa. Então, isso aqui está sendo debatido no Congresso e a gente espera que breve isso caia e volte aos moldes que eram anteriormente. Aqui é só um histórico do que vem acontecendo com esse financiamento. Vocês veem ali que isso é um negócio que não é de hoje, que a saúde vem perdendo com esse financiamento. O que aconteceu foi que, com todas essas leis, com todos esses atos de disposição, essas emendas constitucionais, a parte do governo federal de financiamento do SUS, ela vem ano a ano caindo. Então, o que acontece? O Estado ele acaba tendo que, cada vez mais, ele aumentar a parcela dele de contribuição para o SUS, e quem mais sofre com essa situação é o município.
né? A gente pode falar aí que nos últimos anos, esse aumento do financiamento do SUS pelo Tesouro, pelo município, aumentou mais de 3 vezes. Então, assim, a tendência é essa se não for feito nada. Cada vez mais o governo federal vai deixar de financiar o SUS e essa conta acaba sobrando mais para os estados e para os municípios. Isso impacta diretamente a nossa fonte de tesouro. Essa aqui foi mais ou menos o que eu falei anteriormente, né, em relação a essas emendas constitucionais. Aqui é mais uma demonstração referente a essa questão do superávit primário, que com essa emenda constitucional ela acabou tirando essa questão do superávit primário e acabou usando esses recursos mais para pagamento de juros e amortizações da dívida do que para o que realmente seria necessário. Eles se voltaram muito para essa situação. Então a gente acaba tendo com isso essa deterioração progressiva aí das condições de saúde da população, pois com esse subfinanciamento é muito difícil a gente conseguir manter os mesmos padrões e conseguir dar todo aquele suporte que a gente precisa para uma estrutura crescente na saúde, né? A gente tem um aumento da população e com esse aumento da população, a tendência é que se necessite cada vez mais de saúde para a população, porque ela aumenta. Então, hoje no Brasil, a gente tem vários vazios assistenciais, porque esse subfinanciamento tem acontecido e tem se tornado progressivo, né? A gente sente muito, o Tesouro do município sente muito essa perda, né? E a gente, infelizmente, acaba sendo refém dessa situação. Hoje, a gente tem instrumentos de planejamento dentro da saúde, né, que eles se baseiam no Plano Municipal de Saúde, né, que a gente faz aí, ele faz o link direto com o PPA, e a gente tem a Programação Anual de Saúde, que faz o link com a LOA. Né? Então, assim, o planejamento ele precisa ser repensado. Esse ano a gente está fazendo um novo PMS, né? E nesse PMS, o que a gente precisa olhar? A gente precisa ver o que a pandemia mudou, né? O que foi que a pandemia trouxe de outras visões que a gente precisa ter da saúde. Né? Então, a gente tem hoje uma rede que a gente precisa atualizar. Antigamente, a gente não se pensava tanto no pós-Covid, né? Hoje a gente tem as pessoas que são acometidas, geralmente elas ficam com alguma sequela daquele agravamento da Covid. Então a gente precisa investir na parte de psicologia, a gente precisa investir na parte de fisioterapia, que são áreas que, não que a atenção básica não desse atenção, mas que a atenção básica, ela tinha um objetivo, ela tinha ali ela tem a ideia da prevenção, mas ela precisou ter esse outro olhar, né? Ela precisou ter esse olhar do pós, né? Que antes a gente não tinha, né? Não havia esse acompanhamento no pós por umas situações de agravamento, né? A situação, a saúde pública, a saúde básica, né? A nossa saúde do município, ela precisa trabalhar a prevenção. Então, o que a gente faz dentro da Censa é fazer com que a gente tenha uma ampla cobertura, né, para a gente não deixar nenhum vazio assistencial na cidade, que todos que precisem tenham a UBS perto de casa para procurar e ser atendido, e a gente possa fazer esse acompanhamento dessa pessoa, porque quanto mais acompanhamento a gente tiver e mais prevenção a gente fizer, menos consequências de alguma doença a gente pode ter no futuro. Só que a pandemia veio para mudar um pouco isso, né? Essa situação do Covid, ela está nos obrigando a ter esse outro olhar, tá? Nos obrigando a ter esse olhar do pós, porque como foi uma doença que a gente não pôde prever, que a gente não tinha como impedir que acontecesse, a não ser com essas ações que foram tomadas depois que ela começou, como isolamento social, uso de máscaras, né, álcool em todos os estabelecimentos, a gente não tinha outra ferramenta que não essa para impedir com que essa pandemia se alastrasse como se alastrou. E aí a gente está
repensando todo o nosso PMS, repensando todo o nosso PAS, para adequar eles a essa nova realidade, né? Agora, infelizmente, a gente não sabe se num futuro próximo ou longo, de repente, vem alguma outra situação que possa nos pegar de novo com as calças curtas. A gente precisa se planejar e pensar em todas as possibilidades, né? Bom, quando a gente fala de orçamento, a gente precisa pensar no equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio entre as receitas e as despesas para a gente poder pensar no orçamento. Eu não tenho como fazer um planejamento sem pensar nesse princípio principal, né? A gente fazendo esse equilíbrio entre essas despesas e as receitas, a gente consegue ter um orçamento que nos atenda e que faça com que a gente trabalhe com tranquilidade. Porém, a gente teve a situação da pandemia e eu vou mostrar um pouco para vocês o que aconteceu nesse período. Esse aqui era o orçamento da Censa do ano passado. Vocês veem aí que existia uma previsão, não, isso aqui foi o que aconteceu, né? A gente teve aí de dotação federal 17% e municipal 82% no orçamento do ano passado, né? E aí, infelizmente, com a pandemia, o que aconteceu? Houve um desequilíbrio completo no orçamento, né? Houve uma queda de arrecadação, houve um aumento de despesa inesperado, né? Em virtude de vários gastos extras que tiveram com pessoal, com suprimentos, né? Com a estrutura em geral, que não estavam previstos. Como foi feito para poder resolver essa diferença, né? A gente teve um aporte de recurso extraordinário, né, do governo federal, inclusive até da própria prefeitura, né, que ela acabou direcionando alguns orçamentos para a Censa, para a gente poder dar conta dessa diferença de orçamento. Aqui eu posso demonstrar para vocês tudo que foi de extraordinário ano passado. Isso aqui nada estava no orçamento da Censa de 2020. Então, isso aqui que eu trouxe é o que foi executado, né? Vocês veem aí que a gente tem 41 milhões do governo federal que vieram como aporte, né? Do município, 45 milhões, e essa doação da Embaixada da França de 1.173.000 que veio para a compra de equipamentos e alguns EPIs. Então, vocês veem que houve a gente está falando aí de quase 9% a mais no orçamento que não estava previsto. É um valor substancial e ele influencia diretamente naquele equilíbrio da balança do orçamento, entre nossas receitas e nossas despesas. Então, o que aconteceu? Nós elaboramos um plano de contingência municipal, né, pela situação do novo coronavírus, para se chegar a uma posição que permitisse com que a gente passasse por esse processo menos doloroso, né? Aconteceu onde a prefeitura conseguiu economizar de outras secretarias, conseguiu trazer recursos para dentro da Censa, né? E o governo federal acabou também sendo obrigado, né, a ajudar todos os entes. Então, houve uma revisão de todos os instrumentos e a elaboração desse plano de contingência. A gente teve algumas ferramentas que foram utilizadas, como a gente teve uma palestra há pouco do Dr. Arnaldo, que foi o da transparência, né? Todos os nossos atos e todos as nossas ações, elas foram demonstradas dentro de um site da própria prefeitura, né, acompanhada por todos os órgãos de controle, né, de tudo que foi feito, né, para mostrar de maneira transparente as ações da prefeitura. Aqui foi um monitoramento que está havendo ainda da vacinação, né, e do próprio Covid. Nós fizemos um telemonitoramento, montamos uma equipe de telemonitoramento para estar acompanhando tudo o que estava acontecendo
em termos de pandemia, né, acompanhando as testagens, acompanhando quem estava positivo, falando com os familiares. Então, foi feito realmente um acompanhamento bem próximo a todos para evitar que essa pandemia se alastrasse ainda mais. Aqui é o orçamento desse ano, né, previsto para 2021. Né? Então, aqui dentro a gente já está prevendo o que se teria de gasto a mais baseado na pandemia, no que a gente teve ano passado. Né? Esse aqui é o recurso já executado esse ano. Tá? Aqui são os que a gente tem de recurso federal, municipal. A gente teve uma doação da Embaixada da França para compra de equipamentos. Né? E agora vamos pensar aqui na situação do que fazer em relação ao pós-pandemia. Né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente já está trabalhando nessa incorporação dessas atividades, né, de combate à Covid, né, ao planejamento. Essa é uma atividade que agora ela vai fazer parte do dia a dia da Sensa. Ela não é uma coisa mais que a gente vai ter que tratar à parte, é uma coisa que ela está intrínseca a todas as nossas atividades. Né? A Sensa está fazendo a vacinação esse ano, né? Começou em 19 de janeiro. A gente já vacinou aí mais de 1,5 milhão de pessoas entre primeira e segunda dose. A gente já está com mais de 85% da população vacinada com a primeira dose. E assim, muita gente não tem ideia de como é a logística, de como é toda a estrutura que é feita por trás de uma vacinação dessa em massa. Né? Esses viradões que a gente faz, a gente tem a parte de logística, a gente tem a parte de alimentação, a gente tem muitas vezes que pagar uma hora extra para um servidor, para ele poder ficar até mais tarde. Então, assim, são vários efeitos e várias situações que muitas vezes as pessoas não têm ideia de como é que realmente uma estrutura de guerra para a gente estar fazendo esses atendimentos. Né? E a gente acaba que tira ali o profissional da atenção básica, né? A gente tem que tentar trabalhar tanto a atenção básica quanto essa vacinação em massa, que exige muito dos profissionais. Né? A gente está aí desde janeiro trabalhando de segunda a sábado, praticamente, muitas vezes com esses viradões no domingo, à noite, noites viradas. Né? O pessoal da vacina acaba que ficando praticamente virado. Né? A gente tem momentos até de servidores que dormem até nos locais onde estão as vacinas para poder receber essas vacinas no dia anterior e disponibilizar nos outros dias. Então, assim, existem muitas coisas por trás que as pessoas, às vezes, não têm ideia, não têm noção do que acontece. Esse fortalecimento do Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde, que é o CIEVS, ele tem sido muito importante para as ações que a gente está tomando, né, em termos de planejamento. Tanto é que hoje Manaus é a segunda capital que atinge a vacinação a mais de 18 anos. A gente já está vacinando todo mundo acima de 18 anos. Então, é muito importante para a gente ter esses avanços. Bom, gente, a gente queria dar uma visão assim, eu fui bem objetivo para a gente dar uma visão geral do que aconteceu com a Sensa, né, ano passado, e o que está acontecendo ainda esse ano. Né? E falar que, em termos de orçamento, a gente precisa trabalhar, precisa dar atenção e precisa estar muito próximo para saber como é que a gente anda mês a mês, né, Carnilha? A gente precisa estar ali vendo a execução, acompanhando a execução, para ver se ela está dentro do planejado, se a gente vai conseguir alcançar as metas desejadas, se vai conseguir estar trabalhando dentro do orçamento para que no futuro a gente não sinta essa deficiência. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a gente está aí à disposição caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta.